comunicação é um dos aspectos mais importantes de uma empresa. As lideranças realmente precisam olhar para a comunicação como um elemento de diferenciação, um elemento no qual vai se basear todas as relações que a empresa pretende construir com a cultura. É com a comunicação que a gente vai sustentar esses acordos, a gente vai sustentar a forma com que as pessoas se relacionam e também a gente vai evitar ruídos. Portanto, quando a gente pensa em comunicação no ambiente organizacional, a gente precisa sim ter um cuidado muito grande sobre o tema e antes de propriamente comunicar, a gente tem que lembrar que antes de falar, a gente precisa também escutar. Então, sabe aquela frase que é muito famosa que o pessoal fala? Falar é fácil, difícil é ser entendido? Então, a gente acredita que através de uma escuta de fato genuína, uma escuta na qual as lideranças consigam exercer essa presença, exercer essa suspensão de julgamento, de crenças e de fato conectar com o outro, porque uma vez que eu consigo escutar o outro de forma generativa, de uma forma presente, de uma forma que realmente eu vou conseguir me colocar no lugar do outro e pensar como que eu posso co-criar com essa pessoa, como que eu posso de fato criar possibilidades entendendo o contexto dela. Então, com uma escuta generativa, a gente consegue de fato comunicar e ser entendido. Quando pensamos em comunicação eficaz nas empresas, nós precisamos entender que hoje a gente vive uma nova realidade. Hoje a gente precisa entender que com um novo modelo de trabalho, com muitas equipes no híbrido, trabalhando de forma remota, a gente precisa entender de que forma que esses times conseguem se comunicar de uma forma assertiva, de uma forma que realmente vai respeitar as agendas, vai respeitar o melhor formato, as tecnologias existentes e, com isso, conseguir de fato chegar a melhores resultados. Por exemplo, a gente sabe que equipes que trabalham remotamente, por vezes, estão trabalhando com 3 ferramentas simultâneas. A gente pode estar utilizando como exemplo um WhatsApp, um e-mail corporativo, um Slack e existe uma sobrecarga de informação, existe esse overload de informação e isso gera um desgaste, isso gera algo que seria desnecessário. E como que a gente consegue fazer com que essa comunicação ela seja mais direcionada, que a gente consiga chegar a reuniões mais produtivas, evitar encontros desnecessários e comunicações que sejam direto ao ponto. Então, uma vez que a gente consegue de fato mapear quais os rituais que a gente tem como time, quais são a frequência de encontros que a gente precisa ter, e quais os temas que são urgentes? Então, tem temas que realmente vão demandar uma necessidade de atenção que outros não contemplam. Então, acredito que uma vez que a gente consiga visualizar isso como uma forma de realmente ter uma produtividade, ter um nível de combinados que sejam assertivos e eficazes, a gente consegue resultados muito melhores. E, além disso, a gente tem que olhar, lógico, para o aspecto humano. Ou seja, de que forma que essas equipes vão colaborar, de que forma que essas equipes vão criar, né, os acordos e com isso que todas essas lógicas, todas essas ferramentas disponíveis, elas consigam ser melhor utilizadas. Então, é algo que é muito positivo que as pessoas se conheçam. Então, eu preciso saber com quem que eu estou me relacionando, eu preciso conhecer a história dessa pessoa. E cada uma das pessoas que está no meu time tem uma história singular. E eu preciso me conectar com essa história, eu preciso entender quais são as necessidades que precisam ser atendidas, quais são os sentimentos que aquele perfil de colaborador ele tem presente e com isso eu consigo gerar uma conexão melhor e resultados ainda melhores. Pensando em habilidades de comunicação,
as lideranças elas devem olhar para, primeiro, escutar o outro. Uma vez que eu escuto o outro, eu consigo me escutar e eu consigo conectar com o outro. Para que a gente consiga ter essa escuta de forma realmente assertiva e que gere uma conexão verdadeira, eu preciso silenciar os meus julgamentos, eu preciso me colocar no lugar do outro e com isso, as mensagens que eu pretendo colocar ao outro, elas vão ser mais assertivas. Então, eu diria que primeiro, olhar para a escuta com cuidado é algo muito importante. Depois, conhecer a história do outro. Então, ter o interesse genuíno em conhecê-lo, ter o interesse genuíno em saber sobre todo o percurso daquela pessoa, quais são as coisas que realmente são relevantes para ela e como que isso vai afetar na nossa relação no dia a dia e também como que a gente consegue construir um ambiente de confiança onde a gente tem uma cultura de feedbacks contínua, uma cultura de feedbacks que é uma cultura que tem feedbacks de rotina e feedbacks de acompanhamento também. E com isso a gente consegue criar uma relação duradoura e significativa para todos. Outro ponto muito relevante é, uma vez que eu escutei o outro e consigo compreendê-lo, eu preciso ser muito claro na minha mensagem. Então, eu preciso entregar a minha mensagem com clareza e checar. Sempre eu preciso fazer perguntas e entender. Por exemplo, eu fui claro na minha fala? Tem algo mais que eu posso complementar? E com isso a gente consegue ter uma comunicação bem mais eficaz. Uma comunicação eficaz vai fazer com que as equipes consigam remar na mesma direção e uma vez que todos estão conseguindo enxergar um direcionamento comum, um mesmo propósito, a gente consegue obter uma clareza maior de direcionamentos, de relações e com isso a gente cria os rituais e os acordos que vão sustentar toda a nossa base de comunicação. Uma estratégia muito interessante que nós sempre recomendamos para as lideranças é utilizar de ferramentas e tecnologias sociais, tecnologias humanas. O que é isso? São ferramentas de colaboração, ferramentas nas quais a gente consegue estimular a inteligência coletiva, dar voz a todos os públicos. Por vezes a gente tem perfis que são perfis mais introvertidos, mais tímidos e, por outro lado, perfis que são mais extrovertidos e que gostam de falar mais, que por vezes acabam até sequestrando a fala. Através de tecnologias sociais e ferramentas de colaboração, como, por exemplo, a gente pode utilizar estruturas libertadoras, Word Café, Teoria U, Think Environment, são inúmeras ferramentas que apoiam esse processo e com isso a gente consegue levar o grupo para um lugar comum. A tecnologia, ela veio para melhorar a vida das pessoas. E lógico que a gente teve um impulsionamento enorme do uso das ferramentas digitais e das reuniões virtuais no período pandêmico. Hoje a gente vive um novo normal e para um novo normal nós precisamos de uma nova forma de colaborar, uma nova forma de comunicar e com isso a gente precisa ter muito claro de que forma que a gente vai utilizar essas ferramentas. Então, qual é a frequência que nós vamos precisar de reuniões virtuais na nossa semana, no nosso mês? Quais são os momentos que precisam ser presenciais? Porque a gente também precisa desses momentos. A gente não pode esquecer que somos seres relacionais. Então, não tem equipe que sustenta ficar um ano inteiro no virtual e as pessoas não conseguem olhar olho no olho, não conseguem ter momentos de conexão mais profunda. É claro que as ferramentas digitais também permitem isso. E é um papel da liderança, é um papel do RH promover esses ambientes de conexão e o design que vai facilitar essas interações. Contudo, é muito importante que a gente não esqueça do presencial.
Então, eventos como treinamentos, offsites, jornadas e trilhas de capacitação que vão envolver, às vezes, dias de encontro, dias de imersão, são atitudes muito positivas e que melhoram a comunicação, o engajamento e a confiança de um grupo.